Fala Santista, vencemos, hein? O Santos vence o São Paulo numa rodada excelente para o Peixe. Que rodada maravilhosa para o Santos e como é bom ter treinador. Eu repito o que eu disse no último jogo contra o Atlético Mineiro. O Santos mudou a cara com o Vojvoda, é outro time, é outra cara do time com um treinador de verdade. O Santos agora tem técnico e é isso que tem feito a diferença. Nas últimas partidas o Santos melhorou, mudou a cara, muito por conta de seu treinador, Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino, que está mudando a cara do Peixe, mudando o jeito do Santos jogar. Uma grande vitória no Clássico. É claro que a gente tem que analisar friamente aqui a partida, entender que o Santos fez um jogo contra os reservas do São Paulo, mas isso também não pode ofuscar que o Santos fez um bom primeiro tempo, o Santos pressionou o São Paulo, criou várias chances de gol. Teve até um dado momento ali na transmissão do Premier que o Santos finalizou 17 vezes contra 2 vezes do São Paulo ao longo daquele momento do jogo, né? Já era praticamente nos 30 minutos do segundo tempo. O Santos fez uma boa partida e isso faz com que o Santos suba na tabela. Hoje o Santos já está a 4 pontos da zona de rebaixamento e em 14º lugar. Se o Grêmio não tivesse vencido, hein? O Santos era o 13º no campeonato, mas vamos pouco a pouco, vamos passo a passo, vamos agora com tudo para cima do Bragantino, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos falar então sobre a vitória de hoje, né? O Santos que fez um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos, por mais que no começo da partida eu esperava o Santos um pouco mais intenso, mas ainda assim o Santos não teve a ansiedade, né? O Santos não foi um time afobado, o Santos foi um time que criou jogadas. A linha de defesa do Santos estava mais alta, por isso os zagueiros do Santos, tanto o Luan Pérez como o Adonis Frias, eles não tinham alguém na sobra, né? E você via várias vezes o Brasão tendo que sair do gol para fazer o papel de líbero, porque a defesa do Santos estava mais alta, o Santos estava com o time mais postado para frente, tentando roubar a bola no campo de ataque e ir em direção ao gol. É essa, inclusive, uma das principais diferenças do Santos desde que o Vojvoda assumiu o time, né? Então o Santos pressionou mais no campo de ataque e quando roubava a bola, o Santos já partia em direção ao gol. O Guilherme teve chances assim ao longo do primeiro tempo. O Lautaro Dias fez mais uma boa partida, uma partida interessante dele. Ele ajuda muito nessa pressão, né, na saída de bola do time adversário. Então o Santos fez sim um bom primeiro tempo. O Guilherme teve chances, o próprio Lautaro Dias criou oportunidades. O Santos teve ali lances também com o Roleiser, que fez uma boa partida também, boa partida no meio argentino. Então o Santos foi criando oportunidades. E o goleiro do São Paulo, o Yang, né, que é o goleiro reserva do São Paulo, teve uma partida decisiva no primeiro tempo. Se não fosse o goleiro de São Paulo, o Santos saía ali vencendo por pelo menos 1-0. O Santos pressionou bastante, teve criações de jogadas. O Santos não foi aquele time que ficou somente recuando a bola no campo defensivo, né? O Santos foi sim o time que queria vencer a partida. E aí, no segundo tempo, o São Paulo fez algumas substituições que mudaram um pouco a cara da partida, mas ainda assim o Santos conseguiu manter o ritmo de jogo, conseguiu manter o ritmo de ataque e numa boa jogada do Roleiser, ele não fez um cruzamento, né? Ele fez um passe, ele encontrou o Guilherme, que o Guilherme foi muito inteligente na jogada, né? Ele viu que o lateral do São Paulo estava esperando a bola, ele antecipou o lateral direito, o Mailton, e conseguiu de cabeça marcar o gol do Peixe, o artilheiro do Santos na temporada, o Guilherme. Olha, muito feliz com a vitória do Peixe, e aí já depois do gol, o Santos recuou, né? O Vojvoda colocou jogadores mais pesados, jogadores com maior imposição física, para tentar garantir o resultado. São Paulo que não teve muitas oportunidades no jogo, o Santos pouco sofreu na defesa, eu não lembro de nenhuma defesa do Brasão, por exemplo, né? O Santos pouco sofreu na defesa, fez uma partida muito segura defensivamente, isso também é um ponto bastante interessante da gente analisar do trabalho técnico do Vojvoda, né? Porque o Santos hoje, ele é um time que tem mais criação de jogadas e é um time mais seguro defensivamente. É só a gente analisar que das 3 partidas com o Vojvoda, o Santos só sofreu um gol. E sofreu um gol após ter um zagueiro expulso contra o Atlético Mineiro. Então o Santos mudou a cara defensivamente falando, né? O Santos hoje é uma equipe muito mais equilibrada. É um time que sofre pouco na defesa. Contra o Atlético, o Santos, mesmo com a menos, não sofreu tanto assim. E quando sofreu, o Diógenes foi muito bem quando foi exigido, né? E hoje, por exemplo, o Santos não sofreu nada ao longo da partida. Contra o Fluminense também pouco sofreu. Então é interessante a gente ver como um bom técnico, ele dá uma nova cara para a equipe, né? O próprio Crespo no São Paulo vem fazendo um grande trabalho, porque são bons técnicos, bons treinadores mudam a cara do time. Então o Santos hoje, ele já tem a cara do Vojvoda mesmo com o trabalho em pouco tempo.
São apenas 3 partidas, mas 3 partidas que a gente vê o Santos muito diferente. Vamos falar um pouco dos jogadores, né? Alguns destaques aí da partida. Eu entendo que do Santos hoje, o Guilherme foi muito importante. Apesar de no primeiro tempo haver 2 jogadas ali em que o Zé Rafael estava bem posicionado na meia-lua, ninguém marcando ele. O Guilherme poderia ter tocado para o Zé Rafael, que estava numa posição melhor, mas ele abaixou a cabeça e quis finalizar. Mesmo assim, o Guilherme fez uma boa partida. O Guilherme foi muito interessante ao longo do jogo. Ele sempre puxava os contra-ataques, né? E ajudava também na defesa quando possível. Outro que eu achei bem interessante no jogo foi o João Schmidt. Eu sempre critiquei ele aqui enquanto estava o Santos no comando de Kleber Xavier, mas olha como faz a diferença um bom treinador. O Schmidt hoje, com os 2 meias ali jogando um pouco mais avançados do que ele, mas voltando para marcar, o Schmidt hoje é outro jogador. É como se o Santos tivesse contratado um volante para jogar ali na posição, porque o Schmidt hoje é um novo jogador, é um outro cara. O Schmidt hoje fez uma excelente partida, uma partida muito segura dele. Contra o Fluminense ele já entrou muito bem naquele jogo, contra o Galo ele fez uma grande partida e hoje mais uma vez o Schmidt, olha, uma grande partida do João Schmidt. Outro que a gente tem que falar muito bem aqui também é o Escobar, hein? Como joga o lateral esquerdo argentino. É um cara muito raçudo, é um cara que tem muita vontade. Olha, uma boa partida também do Escobar. Vamos então agora fazer aqui a nota dos jogadores. O Brazão pouco trabalhou, mas quando foi exigido, né, quando ele teve que sair como líbero, foi muito importante. Por isso que a gente tem que torcer para que o Brazão não se lesione. Ele é um cara muito veloz, né, um cara que tem muita velocidade, um cara que entende muito o jogo. Ele percebe que ele tem que sair do gol, ele não tem medo, ele vai e mete a cara mesmo. Tanto é que teve até um lance no primeiro tempo, né, que o Ferreirinha deu uma joelhada na cabeça dele, novamente no mesmo lugar. Que azar do Brazão, mas eu fiquei mais seguro depois que eu vi que ele levantou rapidamente, levantou muito bem. Ainda bem que não aconteceu nada com ele. Goleiro excelente, um dos melhores jogadores do time, isso sem dúvida alguma. Nota para o Brazão, vou dar uma nota 6,5, deixa eu tirar esse bichinho aqui que tá passando bem na minha cara, né? Uma nota 6,5 para o Brazão, boa partida do nosso goleiro. O Mike, eu no primeiro tempo achei ele um pouco inseguro e o problema do Mike, comparado ao Igor Vinícius, é que ele volta muito, né? Ele toca muito a bola para trás. Ele é um cara que não tem muito, o pensamento parece, de jogar para frente. Ele volta muito a bola em alguns lances. Eu não gostei tanto do Mike, mas ainda assim, pela vitória, eu vou dar uma nota 6 para ele. O Adonis Frias começou um pouco inseguro. Isso foi uma coisa que o Santos teve alguns lances ali de desatenção, e porque os zagueiros não conseguiam acompanhar os atacantes do São Paulo nos lançamentos, né? Em jogadas ali de lançamento, em estourões para frente. E o Adonis começou um pouco inseguro, depois foi pegando confiança ao longo da partida e depois creio que fez uma partida boa, assim, do zagueiro argentino que estreou hoje como titular. Então uma nota 6,5 para o Adonis. Luan Pérez, muito bem, uma partida muito segura do nosso zagueiro. Ele hoje, pelo menos na minha visão, é o melhor zagueiro que temos. Vou dar uma nota 7 para ele, porque fez mais uma partida segura. Olha como o Vojvoda melhorou o Luan Pérez. Escobar, nota 7 para ele, partida mais uma vez excelente. Boa partida do Escobar, cara raçudo, cara que parece que tem todos os cantos do campo. Ele dá carrinho quando tem que dar, faz falta quando tem que fazer. Inclusive tomou amarelo, não vai para o jogo contra o Bragantino, mas a gente tem o Souza, que também é um bom lateral. No meio de campo, Schmidt fez uma partida boa. Partida excelente do Schmidt, nota 7,5 para ele. Boa partida do Schmidt. Para mim foi o segundo melhor em campo junto com o Guilherme. O Vitor Hugo jogou pouco, não vou dar nota para ele, saiu ainda no primeiro tempo. Uma preocupação para a gente. Mais um jogador machucado e aparentemente lesão também na coxa, né? O Santos vem trabalhando de forma muito intensa ao longo da semana, talvez por isso alguns jogadores vêm sentindo um pouco mais. Aí ali ao lado dele, o Zé Rafael, hoje ele não foi tão bem como foi contra o Atlético Mineiro, mas não fez uma partida ruim. Eu só acho que o Zé Rafael, ele às vezes fica muito desatento no jogo, né? Ele se desliga muito da partida e acaba errando lances bobos. O Zé Rafael, por exemplo, teve uma oportunidade de contra-ataque no segundo tempo, né? E ele tentou dar um drible da vaca, quando ele poderia ter levado um pouco mais a bola. Tinha um jogador do Santos passando, eu não vi quem era, mas tinha um jogador do Santos passando livre do outro lado. Se ele tivesse levado um pouco mais a bola, o Santos teria feito o segundo gol e teria matado o jogo logo ali. Então uma nota para o Zé Rafael, vou dar uma nota 6,5 para ele. Aí ali o Roleiser, uma boa partida também do argentino, foi um dos melhores também na partida, junto com o João Schmidt e o Guilherme. Vou dar uma nota 7 para ele, deu assistência, é um cara que também se esforça muito dentro de campo, nota 7 para o Roleiser.
No ataque, o Guilherme, nota 8 para ele, fez uma boa partida, foi decisivo, fez o gol. Só tem que, eu acho, jogar um pouco mais de cabeça erguida, mas eu gostei que ele assumiu a responsabilidade. Eu vi várias críticas nele ao longo do jogo, né, na rede social. Não concordo com isso, não acho que o Guilherme fez uma partida ruim. Já fiz críticas a ele, sim, aqui no canal. Mas hoje, por exemplo, não vejo motivo de criticar o Guilherme. Uma grande partida dele, quero até saber a sua opinião aí. O que você achou da partida do Guilherme e qual nota você daria para ele nessa partida? O Lautaro fez uma partida de novo interessante. Ele é um cara que, pelo que eu vi, não vai ajudar tanto em marcar gols, mas ele é um cara que incomoda muito a defesa adversária. Ele é muito marcador na saída de bola, nota 6,5 para ele. Dos que entraram, aí entrou o Barreal. Não achei uma boa partida do Barreal. Achei ele bem apagado no jogo. É isso que eu tinha comentado em um dos vídeos ao longo da semana, né? Eu acho que o Barreal vai sofrer para encontrar espaço no time do Vojvoda. Porque a forma que o Vojvoda vem escalando o Santos, né, com o losango no meio de campo, talvez não seja ideal para o Barreal jogar. Por isso, eu não sei se ele vai ter tanto espaço. Nessa partida, não achei uma boa partida dele, tá? Apesar de um bom lançamento que ele deu para o Tiquinho, que perdeu um gol incrível, ainda assim, acho que o Barreal não fez uma partida tão boa assim. Nota 6 para ele. O Tiquinho Soares perdeu um gol incrível, um gol que ele estava cara a cara com o goleiro, poderia ter matado o jogo ali, mas ele foi inteligente em várias jogadas, fez bem o pivô, nota 6,5 para o Tiquinho. Tassiano, aí entra, eu acho que o maior erro do Vojvoda no jogo. O Tassiano, ele entrou pesado no jogo, não fez nada de interessante, até teve um drible da vaca que ele deu ali para puxar o contra-ataque, aí na jogada seguinte, na hora dele dar o passe, ele tocou a bola muito na frente para o Barreal, estragou o contra-ataque do Santos. Olha, é difícil a gente ver o Tassiano jogar, nota 5,5 para ele. Não acho que o Tassiano seja uma solução. Eu preferia que entrasse, por exemplo, o Cabaleiro ou o Robinho Júnior no lugar do Tassiano. Até entendo, por exemplo, que você queira colocar um jogador mais físico, né? Um cara que tem mais imposição física ali no meio. Então coloca pelo menos o Cabaleiro para ele puxar o contra-ataque. Ele é um jogador com mais imposição física, alto e tem velocidade. E o Rincon, que até acho que também entrou bem no jogo, ele deu uma proteção a mais ali para o meio de campo do Peixe. Vou dar uma nota 6,5 para o Rincon. E para o Vojvoda, uma nota 8 para ele. É um cara extremamente decisivo para o Santos. Eu estava até pensando aqui, né, enquanto a rodada estava acontecendo, vários jogos acontecendo, por exemplo, a derrota do Vitória, a derrota do Juventude, a derrota do Fortaleza, a derrota do Corinthians, várias derrotas acontecendo ao longo da rodada. E eu pensando aqui, né, a sorte, ela está do lado de quem trabalha. E é por isso que o Vojvoda é um cara que trabalha, um cara que fez os jogadores do Santos treinarem por mais de 4 horas nessa semana. É um cara que chegou no Santos mudando tudo, trabalhando de verdade. E é por isso que o Santos teve muita sorte ao longo dessa rodada. Foi uma rodada excelente para o Peixe. Até o Vasco também não venceu, né? Foi uma rodada muito boa para o Santos e tem tudo para que o Santos brigue numa posição mais alta no campeonato. Neste momento é o 13º. Está ali brigando por uma vaga na Sul-Americana. Mas se o Santos se encaixar, se os jogadores de fato conseguirem colocar a bola para dentro do gol, como hoje não conseguiram no primeiro tempo, né? Se o Santos conseguir marcar nas próximas partidas, tem tudo sim para o Santos estar numa posição muito melhor no campeonato, até porque o Santos tem elenco para isso, tem elenco para estar ali brigando numa posição muito melhor do que está hoje no Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião sobre o Santos hoje. Você gostou do jogo? Você acha que o Santos fez uma boa partida? Para você, quem foi o melhor jogador em campo? Qual foi o destaque da partida? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Eu vou conversar com você aqui ao longo desse vídeo, aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço para você. Esse é o canal Mundo do Santos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo. Amanhã temos um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Deixe o seu like também nesse vídeo, o seu hype, tudo isso ajuda muito o canal, que é novo no YouTube, e graças a vocês tem crescido e crescido muito. Ganhamos, hein? Que rodada boa pra gente. A sorte está do lado de quem trabalha, e o Vojvoda trabalha muito, e é por isso que essa rodada foi muito boa pra gente. Um abraço e até amanhã.